E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Na última videoaula vimos como funciona o teorema de superposição e também transformação de fonte e vimos que é da mesma forma como a gente fazia lá em circuitos 1. Agora vamos ver outro teorema que é o equivalente de Thevenin. O equivalente de Thevenin nada mais é do que um circuito que equivale a todo este circuito representado por uma fonte de tensão em série com a resistência. Ou, analogamente a isso, podemos fazer também o teorema de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com a impedância. E aqui vamos fazer da mesma forma. Mas antes, claro, temos que transformar os nossos elementos para a frequência em que a gente estiver analisando o nosso circuito. Então, nesse caso, nossa frequência aqui é de 5 radianos por segundo. Então, temos que transformar esse capacitor e este indutor. O capacitor vai ser 1 sobre Jωc, então vai ser 1 sobre J, a frequência 5. E a capacitância 0,01. Isso vai dar menos 20 J. Já a nossa impedância do indutor vai ser J vezes ômega-L. Então, 5 vezes 5. Teremos J 25. Então, substituindo tudo isso aqui, vamos ter aqui J 25 e aqui menos J 20. Por fim, a gente tem que transformar também as nossas fontes para o domínio fasorial. Então, nosso Vs é cosseno de 5t mais 45, então vai ser 1 fase 45, já que a amplitude aqui desse cosseno é 1. Já a nossa corrente, como ela está em seno, a gente tem que transformar ela para cosseno, ou seja, basta a gente subtrair 90. Então, a gente vai ter aqui 1 fase 0, aqui em ampere, aqui em volt. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, cosseno de 5t. Beleza. Agora que a gente já tem tudo transformado por domínio da frequência, basta fazer o teorema de Thevenin. Vamos começar pela tensão de Thevenin, simplesmente porque eu quero. Então, temos que encontrar a tensão entre esses dois terminais AB aqui. Então, vou chamar essa tensão aqui de VTH. Como essa tensão que nos interessa está aqui, é a mesma tensão que está aqui. Então, nosso VTH está aqui. E eu vou fazer uma análise nodal para a gente achar essa tensão, já que a análise nodal encontra tensões. Mas antes disso, temos aqui dois paralelos que a gente pode resolver, que vai adiantar um pouco o nosso processo de resolução do exercício. Então, resolvendo esse paralelo, primeiro aqui, a gente vai ter 20 em paralelo com menos J20. Então, a gente tem produto pela soma, 20 menos J20. Isso na forma retangular, a gente vai ter 20 vezes menos J20 dividido por 20 menos J20. 14,14 fase menos 45 na forma polar. E na forma retangular, a gente tem 10 menos 10J. Então, 10 menos 10J1. Então, podemos trocar tudo isso aqui por apenas um elemento de 10 menos J10. Da mesma forma com esse paralelo aqui, a gente vai ter 50 vezes J25 dividido por 50 mais J25. Fazendo isso, a gente tem o seguinte: 10 mais J20. Isso em ohms. Agora podemos também substituir esse paralelo aqui por um único elemento. Estamos prontos para começar a nossa análise. Para poder fazer essa análise aqui, eu vou determinar umas correntes. Então, eu vou determinar essa corrente aqui chegando, essa corrente que vem para cá, vou colocar ela saindo. Então, todas as correntes para a direita, todas as correntes para baixo. Como essa corrente é a própria que vem para cá, pois não vem nenhuma corrente para cá, então essa corrente é a mesma daqui, então não preciso colocar duas correntes. E agora vamos analisar o nó VTH. A gente tem o seguinte: a gente tem essa corrente que chega, então vai ser 1 fase 45 menos VTH dividido por essa impedância, que é, como está em série, vai ser 10 mais 10 menos J10, então 20 menos J10. Temos essa corrente de 1 fase 0 saindo, então menos 1 fase 0. E temos essa outra corrente também saindo, indo de VTH até o terra. Então, menos VTH menos 0 dividido por 10 mais
J20. Tudo isso tem que ser igual a zero. Dessa forma, colocando o VTH em evidência, a gente vai ter menos 1 dividido por 20 menos J10, menos 1 de novo, sobre 10 mais J20. Isso tem que ser igual a menos 1 fase 45, dividido por 20 menos J10. Esse menos 1 passando para lá fica mais 1, fase 0. E agora acabou a nossa equação. Então, para a gente não ter que quebrar a cabeça, eu vou fazer este resultado aqui e dividir um pelo outro. E vai ser o nosso VTH. Então, calculando primeiro essa parcela daqui, vamos ter o seguinte. A gente vai ter menos 1 dividido por 20 menos J10. Tudo isso menos 1 dividido por 10 mais J20. Isso dá menos 0,06 mais J 0,02. Então, para anotar, vai ficar aqui menos 0,06 mais J 0,02. Tudo isso multiplicando o nosso VTH. Isso tem que ser igual a menos 1 fase 45 dividido por 20 menos J10. Tudo isso somado com 1 fase 0 ou somente 1. Temos então este resultado aqui. 0,986 menos J 0,042. Agora eu vou pegar um, dividir pelo outro. E encontro que meu VTH vai ser esse resultado dividido por, copiar isso aqui, e vou dividir esse resultado por o de lá de cima. A gente tem menos 15, menos J 4,29, ou na forma polar, como a gente apresenta geralmente, 15,6 fase menos 164. 15,6 fazor menos 1, menos 164,03. Isso em graus. Então encontramos já quem é a nossa tensão de Thevenin. Falta agora encontrar quem é a nossa impedância de Thevenin. E para isso, basta a gente pegar esse mesmo circuito aqui e temos três maneiras de resolver. A primeira maneira é desativar todas as fontes dependentes. Então a gente desativaria essa fonte e faria o equivalente das impedâncias. Esse seria o nosso ZTH. Só que lembre-se, isso só será válido se não tivermos fontes dependentes, porque se tivermos fontes dependentes, temos que fazer da outra forma, que é colocar uma fonte fictícia entre os terminais a qual desejamos a nossa impedância, atribuímos um valor qualquer, geralmente usa-se 1 fase 0, e encontramos a corrente gerada por essa fonte. E ao fazermos depois a tensão que atribuímos pela corrente, isso vai ser o nosso ZTH. Claro que esse método aqui demanda mais tempo, pois precisamos fazer outra análise de circuitos. Mas como a gente não tem nenhuma fonte dependente, então não vou utilizar a fonte fictícia, vou apenas desativar as fontes. Então, desativar uma fonte de corrente é deixar o circuito aberto, desativar uma fonte de tensão é fazer um curto circuito. E ver qual vai ser a impedância equivalente desses dois terminais. Fazendo isso aqui, essa impedância aqui fica em paralelo com essa aqui. Então a gente vai ter 20 menos J10 em paralelo com 10 mais J20. Fazendo esse paralelo direto aqui na calculadora, a gente vai ter 20 menos 10J, que multiplica 10 mais J20. Tudo isso dividido por 20 menos J10 mais 10 mais J20. Esse é o nosso resultado em polar. Na forma retangular, a gente tem que o paralelo entre esses dois é 15 mais J5.
Então a gente poderia trocar todo esse circuito aqui por apenas uma impedância, que equivale a 15 mais J5. Então, claro que essa aqui vai ser a nossa impedância de TVNAN. Então, encontrada a nossa impedância de TVNAN, encontrada a nossa tensão de TVNAN, basta agora que a gente monte o circuito e está pronto. Então a gente tem uma fonte e uma impedância em série. Essa fonte de valor 15,6 fase menos 164 e a impedância de valor 15 mais J5 ohm. Claro que esse equivalente TVNAN é apenas para a frequência de 5 radianos por segundo. Se por acaso tivéssemos mais de uma fonte e essas fontes tivessem frequências diferentes, por exemplo, uma fonte de 5 radianos por segundo, cosseno 5t, e uma outra fonte de 1 radiano por segundo, teríamos que fazer primeiro superposição para cada uma das fontes, e em cada uma dessas contribuições teríamos um equivalente de TVNAN. Não é possível realizar equivalente de TVNAN para fontes de frequências diferentes. Isso não faz sentido, até porque a gente não pode somar as influências nos equivalentes diferentes. Então, primeiro a gente faz a superposição e dentro de cada superposição a gente faz o equivalente de TVNAN. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vejo vocês na próxima. Um abraço e até mais.